Semana passada foi... Tive problema com o meu PC, estou ainda meio que no isolamento aqui, peguei uma gripe pesada, mas estou melhorando aqui. Então, eu vou passar para vocês aí a programação, tá? Coloquei aí para vocês também uma lista. Essa lista é um resumo da etapa 1 do nosso curso, tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela e vou explicar para vocês o que a gente vai ver hoje. Então, tem uma parte teórica. Então, só um minutinho. Bom, o que acontece, pessoal? Coloquei aí o script, né, que é o conteúdo que a gente vai ver hoje. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Então, como é a primeira vez que eu... Opa. Bom, eu estou compartilhando meu arquivo aqui. Vocês estão vendo o arquivo texto? Sim. Sim? Tá bom. Sim. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos uma parte teórica, tá? Que tem a ver aqui com a série de Fourier. Vocês já começaram a ver um pouco disso, né? Lá na matemática aplicada, se não tiver visto, não tem problema, tá? Que a gente chama de série de Fourier de tempo contínuo, tá? Bom, aí essa série de Fourier de tempo contínuo, ela se aplica a um determinado escopo, em sinais, tá certo? Depois, eu vou mostrar para vocês aqui, vou explicar. Quando a gente fala de tempo contínuo, a variável dependente é o tempo, tá? Essa variável dependente, ela é contínua no tempo, tá certo? Depois, pessoal, a gente vai falar sobre a transformada de Fourier de tempo contínuo. Bom, se a gente for pegar todos esses dois núcleos aqui, né, e for colocar todo o embasamento matemático, todas as demonstrações, todas as provas matemáticas, a gente não tem tempo hábil para isso, tá certo? Então, nós vamos focar nas ferramentas que se aplicam a sinais. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, de um sinal, vou aplicar a série de Fourier de tempo contínuo, tá certo? Vou calcular os coeficientes, né, vou explicar para vocês daqui a pouco. Depois nós vamos resolver um exemplo usando transformada de Fourier de tempo contínuo, tá? E depois, pessoal, nós vamos migrar para o tempo discreto, né? Tempo discreto, nós temos um sinal, e aí nós vamos discretizar esse sinal. Nós vamos ter apenas alguns pontos desse sinal, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz um paralelo, né, do livro do Latte e mandei para vocês lá no WhatsApp, tá? Basicamente, o que eu fiz, né? Quando eu fiz a automação aí, eu bati aqui e fiz o seguinte, ó. O background desse livro do Latte, o B, né, dá um background aí para sinais, tá? Com foco em variáveis complexas, né? O que a gente precisa de números complexos, de exponencial complexo, para a gente entender, para a gente ter um entendimento aí da disciplina. Depois, lá no capítulo 1, tem a classificação e as propriedades básicas, que ficou faltando só explicar o conceito de sistema causal e não causal, que eu parei no final da aula passada. E depois, pessoal, no capítulo 2, tá? Esse livro, ele começa a falar sobre análise no domínio do tempo em sistema contínuo, tá? Só que isso é um assunto que vocês estudam lá em teoria de controle, tá? Com Paulo Monteiro, né? Depois, no capítulo 3, ele tem uma análise, né? No capítulo 3 do livro, ele vai para o mundo discreto, tá? Só que em teoria de controle 2, o enfoque, né, da teoria de controle 2 é o que é abordado aí no capítulo 3, tá certo? Depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre Laplace, transformada de Laplace, tá? Eu fui batendo o olho ali, né, e fui separando,
e falei, ó, aqui, por exemplo, já que é visto isso lá na transformada de Laplace, então nós mesmo porque não dá tempo, né? Depois, no capítulo 5, ele vai falar sobre sistema discreto usando a transformada Z, tá? Depois do capítulo 6, aí ele vai entrar, a partir do capítulo 6, ele vai falar sobre série de Fourier, tá? É óbvio, pessoal, que a gente não vai ver aqui todo um curso de matemática de série de Fourier mesmo, porque não é o objetivo nosso aqui, tá? Lá no capítulo 7, ele vai falar sobre a transformada de Fourier, tá? Aí eu espero que a gente consiga separar, fazendo um exemplo de cada, tá? Para vocês, quando a gente for mapeando aí, para a gente ver como que a gente vai usar cada uma dessas ferramentas, tá? E no capítulo 8, ele vai falar sobre a amostragem, né? A conversão AD. Quais são os aspectos importantes para a gente entender aí, para a gente aplicar em sinais. O capítulo 9, ele vai falar de análise de Fourier de sinais discretos, e o capítulo 10, ele fala sobre a representação em espaço de estados, tá? Representação em espaço de estados, vocês vão ver lá na teoria de controle 3. Então, foge um pouco do nosso enfoque, tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos dar uma passada, basicamente, nas ferramentas de Fourier, para entender a reconstrução de sinais. Nós vamos ver um pouco de filtros digitais, tá? Um pouco das ferramentas de filtros, e análise espectral. Fazer vou apresentar para vocês de um ponto de vista mais prático. Dado um sinal, eu quero saber qual que é a composição espectral desse sinal, tá certo? Então, eu tinha mandado isso aí para vocês. Então, nós vamos... eu vou mostrar aqui para vocês matemática, tá certo? E aí depois, né, eu aconselho que vocês deem uma estudada, se quiser aprofundar mais, nesses conteúdos. Se alguém chamar aqui, tá, pessoal? Eu vou fechar o meu WhatsApp aqui, porque senão... Então, o que acontece? Na aula passada, eu parei, né, no conceito com vocês aí, no conceito de sistema, da classificação de sistemas, tá? Então, faltou lá o conceito de... Então, está aqui no livro do Lattes. Eu estava lendo esse capítulo 6 hoje, tá? Então, eu vou voltar aqui lá no capítulo 1, que é o que faltou o finalzinho, só para a gente não deixar nada para trás. Aí eu vi na aula passada com vocês aí a classificação de sistemas e sinais. O capítulo 1, ele aborda bem isso aí, tá? Infelizmente, tá, pessoal? Logo no início do curso eu não vi, né, que tinha esse material aí na biblioteca, então eu acabei preparando as minhas aulas lá usando o Oppenheim. Depois eu tive um trabalho para atualizar isso aí, porque realmente esse livro aqui ele é um livro mais fácil para o que a gente está vendo, tá? Então, eu vou voltar aqui no último ponto, né, na última... Na hora que parar aqui, tá? Ah, tá, chegamos. Então, faltou ver com vocês aí, ó, o conceito de sistema causal e não causal. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Tá vendo aí, Thaís? Tô vendo. Tá vendo, né? Então, beleza. Bom, quando a gente falar de causal e não causal, pessoal, a gente vai estar falando principalmente, tá? Em filtros digitais, a gente vai ver bastante isso aí, tá? Eu queria que vocês observassem aqui, ó, primeiro essa equação aqui, ó. Y de t igual a x de t menos 2 mais x de t menos, aí parece um mais aqui a 2. O que acontece nessa expressão aí, pessoal? Se eu falar assim, y no instante t igual a 0, se eu colocar y de 0, vai aparecer y de 0 vai ser igual a x
de menos 2 mais x de mais 2. Isso em sistema, pessoal, o que implica isso aí? Você está no instante tempo t igual a zero, tá? Só que aí, na primeira parcela, o y vai ser igual a um x no instante menos 2 amostras, menos 2 instantes de tempo. Só que a segunda parcela, ele está dizendo que vai ser o x menos 2 mais o x mais 2. É como se tivesse uma amostra futura. Tá certo? Futura. Bom, na prática, pessoal, isso não existe. Como é que você vai ter, por exemplo, um sistema, ele está funcionando, tá certo? O sistema está funcionando, aí num determinado instante de tempo, você está precisando de uma amostra, você está aplicando no sistema uma amostra que ainda está no futuro ainda, tá certo? Então, do ponto de vista prático, isso não existe, tá certo? Não existe. Então, quando a gente fala assim, o que é um sistema causal? Também conhecido como físico, ou não antecipativo. É aquele no qual a saída em qualquer instante de tempo t0 depende apenas do valor da entrada x de t para t menor ou igual a t0. Ou seja, o sistema causal, ele é um sistema que ele funciona, né? E a entrada desse sistema são amostras do presente ou do passado apenas. Esse é o sistema causal. Então, em outras palavras, o valor da saída no instante presente depende apenas do valor presente e passado da entrada x de t, e não dos seus valores futuros. Tá? Então, o que ele está dizendo, ó, para simplificar, em um sistema causal, a saída não pode começar antes da entrada ser aplicada. Se a resposta começar antes da entrada, significa que o sistema conhece a entrada no futuro e atua com base neste conhecimento antes da entrada ser aplicada. Um sistema que viola a condição de causalidade é chamado de sistema não causal. Né? A gente tem o que a gente chama de sistema não antecipativo. Por exemplo, bolsa de valores. Você tem uma quantidade, uma massa de dados, tá certo? Referentes à movimentação da bolsa. Né? Aí nós estamos hoje. Eu quero saber em quais papéis eu vou investir. Tá? Então, o sistema antecipativo, pessoal, eles vão tentar adivinhar, usando esse conhecimento que eles têm, eles vão virar e vão falar só, coloca os seus papéis, o dinheiro nesses papéis, tá? Então, se o sistema ele consegue adivinhar e consegue te explicar isso, ele é um chamado sistema não causal. Ele é um sistema não causal. O sistema não causal, ele é um sistema que na entrada dele, você pode colocar entradas presente, passado ou futuro. Ou futuro. Então, olha lá, qualquer sistema prático que opera no tempo real deve necessariamente ser causal. Sistema de tempo real. Ainda não sabemos como construir um sistema que possa responder a entradas futuras, né? Entradas que ainda não foram aplicadas. Um sistema não causal é um sistema hipotético, que conhece a entrada futura e atua nela no presente. Portanto, se aplicarmos uma entrada em qualquer instante t igual a zero a um sistema não causal, a saída pode começar mesmo antes de t igual a zero. Então, esse sistema aqui é um sistema não causal. Por quê? Porque se você aplicar t igual a zero aqui, ó, o y está dependendo de um x no instante tempo 2 para frente, no futuro. Tá? Bom, mas o que acontece isso, pessoal? Do ponto de vista prático, né? Um sistema de tempo real, ele não pode ser, ele não vai ser não causal, tá? Mas, com um certo atraso, o que é um certo atraso? Eu vou fazer gravações numa mídia, eu vou gravar amostras numa mídia, e eu vou rodar o sistema com um certo atraso, tá? Na medida que eu estou rodando isso com certo atraso, faz sentido eu criar um sistema não causal. Um sistema não causal. É mais ou menos assim, eu estou trabalhando com eu tenho 100 amostras gravadas numa fita. Então, meu sistema está rodando com atraso de instante de tempo menor que 100. Então, lá nesse instante de tempo menor que 100, ele pode referenciar amostras que estão no instante de tempo 100 adiantado.
tá? Então, quando eu posso fazer isso, eu digo que o sistema é um sistema não causal. Então, tem uma ilustração de um mago aqui que mostra bem isso aqui para a gente, ó. Por que a gente vai estudar? Por que estudar sistemas não causais, né? Justamente para a gente conseguir, né? Depois vocês podem dar uma lida aqui com calma aqui com vocês, porque esse é um sistema antecipativo, né? Olha lá, a discussão anterior pode sugerir que sistemas não causais não possuem objetivos práticos. Esse não é o caso. Eles são importantes, né, no estudo de sistemas por diversas razões. Primeiro, sistemas não causais são realizáveis quando a variável independente for outra, que não seja o tempo, o espaço, por exemplo. Tá? Ou, como eu falei, quando a gente estiver trabalhando com um certo atraso. O nosso sistema, ele suportar um certo atraso. Tá certo? Então, aqui ó, tem uma ilustração bem bacana, né? Que ele vai ajudar a gente a entender o que são sistemas não causais. Aí o rapaz pergunta para ele assim, ó, para o mago: ó, grande mago, me diga, como estará o mercado de ações daqui a um ano? Tá certo? Aí o mago responde para ele: eu preciso de algum tempo para adivinhar, né? Aí ele pergunta assim: quanto tempo você precisa? Aí o mago responde: um ano. Um ano. Ele precisa de um ano, porque ele não é mágico, né? Porque ele está dizendo assim: você me dá um ano que eu vou descobrir, eu vou pegar as informações, e aí eu vou conseguir te dar a resposta de como que vai estar o mercado daqui a um ano. Tá? Então, o sistema não causal, pessoal, a grosso modo, hoje a gente está falando de máquinas de aprendizado, por exemplo, isso aí ajuda a gente a entender um pouco. Se você tem uma massa de dados muito grande armazenada, você pode fazer um sistema, né? Um sistema para guiar um míssil. O sistema para guiar um míssil ele tem que ser de tempo real, tá? Agora, um sistema para trabalhar, né, sobre uma massa de dados que suportar um certo atraso, aí eu posso ter um sistema antecipativo dentro daquelas amostras, uma gravação de voz, por exemplo. Aí eu posso ter um sistema não causal, tá? Então, se eu puder trabalhar com uma certa quantidade de atraso nessas amostras, tá? Então, é isso. Ele vai falar sobre isso aí, tá? Do tipo de sistemas, né? Então, olha lá. À primeira vista, sistemas não causais não podem parecer difíceis de serem entendidos, mas, de fato, não existe nada misterioso sobre esses sistemas ou sobre suas implementações aproximadas, através de sistemas físicos com atraso. Sistemas físicos com atraso. Se quisermos saber o que acontecerá daqui a um ano, temos duas escolhas: ir a um profeta, uma pessoa não realizável, que nos dirá a resposta instantaneamente, ou ir a um sábio e permitir a ele um atraso de um ano para que nos dar uma resposta. Se o sábio for realmente sábio, ele poderá ser capaz, estudando tendências, de aproximar o futuro, com certa tolerância, né? Um certo erro aceitável, né? Com um atraso menor do que um ano. Esse é o caso com sistemas não causais, nada mais, nada menos, tá? Bom, aí depois tem o conceito de sistemas contínuo e discreto no tempo, né? Contínuo é aquele que a variável independente é contínua no tempo, e discreto é aquele que nós temos apenas algumas amostras. E aí acaba, isso aqui é um exemplo de um sistema discreto. Então, a classificação de sistemas, pessoal, a grosso modo, essa imagem, ela diz para você o seguinte: eu tenho um sinal contínuo no tempo, aí eu faço uma conversão, né, CD, contínuo para discreto, aí eu mudo aqui para XN. XN, eu tenho apenas algumas amostras. Depois eu fiz um processamento, tá? E aí o que eu fiz esse processamento? Mudou isso aqui para YN, tá? Depois eu quero reconstruir esse sinal, que é o Y. Então, eu vou fazer uma interpolação, né, para jogar para esse sinal ser reconstruído no tempo, tá? Então, a grosso modo, eu fiz aqui uma conversão AD, analógico para digital. O sistema físico ele é analógico, tá? O sistema digital vai trabalhar com amostras, sistema discreto, só que depois eu tenho que voltar para o meu modelo físico, para o meu controle. E lá no controle eu vou trabalhar com o sinal analógico novamente. Então, eu tenho que reconstruir esse sinal, tá certo? Bom, aí ele fala o que é sistema analógico, sistema digital, tá? Sistema inversível e não inversível, né? O sistema inversível, pessoal,
eu tenho um sistema na entrada. Se eu puder obter, de alguma maneira, um sistema que inverte esse sistema, ele é dito que ele é um sistema inversível. Tá? Então, ele diz, ó, um sistema S executa uma certa operação em um sinal. Se pudermos obter a entrada x de t da saída y de t correspondente através de operação, né, o sistema S é dito invertível. Quando várias entradas diferentes resultam na mesma saída, tal como o retificador, é impossível obter a entrada da saída, e o sistema é não inversível. Faz sentido, né? Porque para duas ou mais entradas diferentes, ele está obtendo a mesma saída. Então não tem como a gente inverter mais esse sinal, porque a gente não sabe qual entrada que ele quer. Tá? Portanto, para um sistema inversível, é essencial que toda entrada possua uma única saída, de tal forma que exista, né, um mapeamento de 1 para 1 entre a entrada e a saída correspondente. O sistema que efetua a operação inversa é o que a gente chama de o sistema inverso. Né? Por exemplo, se essa é a integradora ideal, então o sistema inverso é o seu diferenciador. Considere um sistema S conectado em série com o seu sistema inverso, como mostrado na figura 1.33. Então, a entrada x de t desse sistema resulta, né, no sinal original, e vice-versa. Tá? Bom, sistemas estáveis e instáveis. Um sistema é estável se para uma entrada finita, ele produz uma saída finita. Tá? Então, lá os sistemas bounded input, bounded output, né? Lá na teoria de controle, vocês estudam bastante isso lá. O que é um sistema estável, o que é um sistema instável. O sistema instável, pessoal, é um sistema que não faz aquilo que eu quero. Para uma determinada entrada, o sistema está entrando em colapso. Então, ele é dito ser instável. O pêndulo invertido, né? Ele é um sistema instável, naturalmente instável. Se você soltar ele lá, o pêndulo vai cair. Tá certo? Bom, então esse capítulo 1 desse livro aí, tá? Aí ele depois vai falar um pouco de alguns modelos de sistema, tá? Que foge um pouco aí ao nosso escopo aí agora, tá? Bom, mas aí o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, então, como eu falei, lá nos conceitos, né, nesse mapeamento de sistemas, lá no capítulo 6, nós vamos falar de análise de Fourier, tá? Análise de Fourier no domínio do tempo contínuo, capítulo 6 do livro. Bom, observe, pessoal, que se a gente for estudar isso tudo aqui, não dá tempo, né? Aí eu peguei uma apostila aí junto com vocês, uma apostila, ela é mais simples, menor, né? Aí eu vou resolver um exercício aqui com vocês, que é essa apostila aí, ó. Na verdade é um livro, tá? Mas é um livro bem resumido. E aí, qual que é a ideia desse livro? Eu vou mostrar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, lá no capítulo 6 do livro do Sinais, né? Então, ó, no capítulo 6 aí do livro, que vai falar sobre a análise de sinais no domínio do tempo contínuo, a série de Fourier. Quando vocês estão estudando lá no cálculo, os professores lá chegam, né? Mostra para você a série de Fourier, tá? Então, eles vão explicando, né? Primeiro começa, todo sinal periódico pode ser construído com uma somatória de senos e cossenos, tá? Então, os professores, eles falam isso lá para vocês, tá? Só que acontece, aí, então ele vai falar, né? Conceito de sinal periódico. Sinal de periódico x de t é um sinal que é igual a x de t mais um t0. T0 é o período fundamental do sinal, tá? O sinal periódico, pessoal, ele tem essa característica, a integral de a mais até a mais t0, de x de t dt, vai ser igual a b mais t0, tá? Para qualquer a e b, tá certo? Bom, então lá, né, aqui tem um exemplo de um sinal periódico com período fundamental t0. Então, pessoal, esse sinal aí, ele pode ser reconstruído, né? O Fourier, fazendo seu estudo lá em transferência de calor, né? Quem fez aula com o Paulo Gago lá, lembra que ele adora aprofundar nisso aí. Então, ele desenvolveu um método, né? Que ele fazia, ele resolvia lá uns problemas usando séries, né?
e isso deu uma contribuição muito grande para a gente na engenharia elétrica, né? E aí ele disse o seguinte, que qualquer sinal periódico, ele fez essa representação aqui, ó. X é igual 1 a 0, esse é a 0, mais um somatório de cossenos e um somatório de seno, tá certo? Bom, nessa fórmula aí, pessoal, essa fórmula que a gente chama de notação trigonométrica, tá? Esses coeficientes AN aqui, ó, e esses coeficientes BN, tá? Eles vão dizer qual que vai ser a amplitude de um determinado cosseno ou de um determinado seno, tá? Esse A0 aqui, ele diz que o valor é a constante, o nível DC do sinal. Traduzindo isso aqui, pessoal, para um sinal elétrico, olha só, um sinal elétrico ele é formado por uma somatória de senos e cossenos porque ele é periódico, tá? E esse A0, a gente vai dizer que esse A0 é a quantidade de nível DC que tem dentro daquele sinal, quantidade de valor contínuo que tem naquele sinal, tá? Bom, o período fundamental T0 é 1 sobre F0, é 2π sobre ômega 0. Ômega 0 vezes T0 é 2π. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Então, nessas fórmulas, lá na matemática, vocês aprenderam a separar como que eu faço esses cálculos desse A0, tá? Como é que eu faço esse cálculo desse AN, como é que eu faço esse cálculo desse BN, tá certo? Então, aqui ele vai dar uma roupagem matemática aí para vocês, ó. Cálculo dos coeficientes da série de Fourier, tá? Bom, aí o cálculo, eu vou chegar aqui só nos ANs, como é que calcula os ANs e os BNs, nas fórmulas, tá? Eu não vou aprofundar nisso aqui, porque foge um pouco do nosso escopo. O A0, pessoal, o cálculo do A0, aquela primeira componente, ela é dada por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre T0, integral de x de t dt. T0, tá? Esse aqui é o primeiro conceito importante na hora de calcular o A0. Na hora de calcular os BNs e os ANs, pessoal, os ANs é dado por 2 sobre T0, x de t cosseno de m, ômega 0 t dt. E os BNs é 1 sobre 2t0, x de t, seno de m, ômega 0 dt, tá? Bom, finalizando, a somatória ela é dada por A0 mais AM cosseno mais BM seno de ômega 0, tá? O A0, então, essa fórmula, o AN e o BN. Bom, se a gente fosse aplicar isso aí em sinais, pessoal, a gente poderia aplicar em sinais? Poderia. Mas aí aqui tem alguns detalhes aqui para nós. Nós estamos tendo que calcular cosseno, tem hora que a gente vai ter que calcular seno, tá? Então, existe uma maneira, né? Uma maneira mais robusta para a gente calcular isso aí, que é usando a exponencial complexa. Por quê? Porque o Euler, ele falou que um E elevado a alfa t, um E elevado a θ, é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. E aí a gente joga isso aqui tudo dentro das exponenciais complexas. É uma outra maneira de representar, né, esses somatórios aqui, tá? Então, lá o professor, lá no cálculo, ele trabalhou com vocês aqui em cima. E aqui tem alguns outros detalhes importantes, pessoal. A simetria. Simetria. Como que é a simetria do sinal com relação ao eixo vertical? Quando o sinal é par, esses BMs aí todos vão dar zero. Significa que na hora que o professor dava lá na prova lá para você calcular um exercício que tinha série de Fourier, a primeira coisa que você tinha observado era bater o olho e ver que o sinal tinha simetria par. Ou seja, ele espelhado no eixo vertical, né, dá o mesmo sinal. Então, quando acontecia isso, os senos, esses BMs aqui na hora de você calcular, ele dá zero. Tá? Quando o sinal ele é ímpar, ele tem que ser espelhado na vertical e na horizontal. Aí, os ANs é que vão dar zero. Tá? Então, quer dizer que os cossenos aqui vão sumir, os termos relacionados aos cossenos. Tá certo? Então, aqui, ele vai voltar tudo, forma compacta da série de Fourier. Aí ele vai mostrar para você como é que você faz os cálculos usando cosseno, tá? O que ele fez aqui foi tirar a representação de seno e mudar a notação para cosseno, tá certo?
Aí vai mostrar o que é o espectro de Fourier, tá? Fazer todo esse trabalho usando a trigonometria. Usando a trigonometria. Bom, aí ele vai mostrar como é que calcula lá as fases, como é que calcula os módulos, né? Então ele vai pedir aqui, ó, determina a série trigonométrica compacta de Fourier para esse sinal aqui. Ó. Bom, aqui tem esse exercício, ele está fazendo o cálculo. Aqui, os coeficientes. Os coeficientes, na verdade, pessoal, ele está dizendo para em cada ponto desse aqui, ó, nós estamos falando de ômega, em frequência. O que ele está dizendo é que na frequência zero, a amplitude, o coeficiente C de N é 0,5. Na frequência 2, deu 0,2. Na frequência 4, deu 0,1. Observem aqui que não está aparecendo as frequências ímpar. Isso aí devido à característica do sinal lá, na hora de calcular os coeficientes, tá? Então, ele fez aqui um cálculo, ele está dizendo, nesse sinal aqui, qual a componente, né? Qual é o valor do coeficiente para uma determinada frequência. Então, aqui é ômega, não é tempo, tá? Bom, aí depois ele fez o cálculo para a fase. A fase, né, é a tangente a -1 lá da parte imaginária sobre a parte real. Então, a fase está se comportando dessa maneira. Ele saiu de zero com ângulo zero, depois veio com ângulo menos π sobre 2, menos 90 graus. Aquele gráfico de Bode lá, né, que a gente tem uma dificuldade danada de entender aquilo, ele tem a fase que está falando como que é o ângulo do comportamento aí da série, do sinal. Então, ele está falando, ó, portanto, aí ele fez o cálculo, calculou a zero, 1 sobre π de 0 a π, fez o cálculo lá e achou que é 0,504. Depois fez o cálculo para os ANs e para os BNs. Aí ele fez, ó, x de t, então, usando a notação trigonométrica, pessoal, ele mostrou qual é o valor da série, então, desse valor da série, usando uma notação trigonométrica, tá? Bom, então tem aqui um desenvolvimento, né? Qual que é a vantagem desse desenvolvimento? Que cosseno e seno, em qualquer sistema computacional, você tem esses valores. Então, você consegue resolver isso usando métodos numéricos. Usando um for, usando um while, usando sin, usando cosseno, eu vou conseguir chegar no valor do cálculo daquela série. Tá certo? Bom, então ele vai calcular lá. Para n igual a zero, meu Cn é 0,5. O θn deu zero. Para n igual a 1, meu coeficiente deu 0,2, o ângulo deu menos 75. Para n igual a 2, 0,125 menos 82. Então, cada Cn aqui ele está mostrando qual é o valor do coeficiente e qual é o meu ângulo de fase para aquele determinado valor. Tá? Bom, então ele vai dar, tem outros exemplos aqui usando trigonometria, usando série de Fourier. Vocês podem vir aqui depois, né? Esse sinal triangular aqui, ó. Aí ele está mostrando aqui qual é o valor dos CNs. Então, quando a gente está falando aqui o gráfico de espectro, pessoal, o que o gráfico de espectro ele mostra para a gente? Ele está mostrando o eixo horizontal é ômega, é a frequência. E ele está mostrando qual é a amplitude daquele coeficiente naquela determinada frequência. Tá? Então, na frequência 0, Cn aqui é 0. Na frequência π, Cn é 8A sobre π sobre 2. E assim por diante. E qual é a fase? Qual o valor da fase em cada valor de frequência? Tá certo? Então, lá na matemática que a gente aprende aí lá no ICEB, para nisso aí. Ele só ensina usando que é uma somatória de cosseno e somatória de seno. Tá? Então, tem outros exemplos, né? Tem aqui outros exemplos, mas não vou aprofundar muito nisso aqui. Aí tem outros exemplos que ele vai... O sinal periódico é representado por uma série trigonométrica de Fourier como? Aí ele desenvolve isso aqui, tá? Para fazer os cálculos dos coeficientes, mas nós vamos usar a exponencial complexa direto. Então, olha lá, tem outro sinal, um sinal quadrado, tá? Ele quer que você faça o cálculo dos coeficientes do Fourier. Então, está aqui o gráfico de espectro,
nesse gráfico abaixo, tá? E se o espectro de Fourier, o sinal periódico quadrado, ele está dizendo que para esse sinal aqui, o espectro de Fourier é esse abaixo aqui, tá certo? Começa com o CN aqui igual a 1, né? E aí ele vai fazendo esse comportamento, essa... Bom, mas existem outras maneiras, né? Que é usando a notação de exponencial complexa, que está mais no final. O efeito da simetria, como eu falei, o efeito da simetria, como o sinal é par, os termos, os coeficientes do seno vão dar zero. Então, a série de Fourier é constituída em termos de seno e cosseno, mas a série de x de t, né, é constituída somente de termos em seno. E a série de x... É porque ele deu um exemplo, né? Ele deu um exemplo que tinha um sinal com simetria par, que só tinha cosseno, e o outro com simetria ímpar, que só tinha seno, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: podemos mostrar que a série de Fourier de qualquer função periódica par é constituída por termos apenas em cosseno, e que a série para qualquer função periódica ímpar é constituída apenas por termos em seno. Além disso, devido à simetria par ou ímpar, a informação de um período x de t é implícita em apenas meio período. Tá? Porque ele está dizendo que você pega um sinal periódico, aí você pode fazer os cálculos dentro daquele período. Mas, calculando meio período, você já descobre o comportamento desse sinal. Quando a gente estiver vendo frequência amostrais, vocês vão entender melhor isso aí, tá? Então, está aqui, né, a forma trigonométrica de fazer esses cálculos, os ANs, BNs, tá? Tem exemplo que ele vai trabalhando aí para mostrar para vocês. Esse sinal aqui de cima, ele é um sinal par. E esse de baixo, ele é ímpar. Tá? Então, ele vai fazer esses cálculos aí para mostrar isso para vocês, tá? Bom, a indeterminação da frequência e período fundamental do sinal, né? Tem aí uns testes aí, tá certo? Bom, ele vai contar um pouco da história aí do Fourier. O Fourier foi um matemático importante, tá? O Napoleão foi um cara que deu muito crédito também para o Fourier, né? O Fourier tem um título de curiosidade, pessoal, que quando ele apresentou os estudos dele, né, sobre a série de Fourier, ele submeteu o artigo dele, né? Então tem na época lá, os matemáticos clássicos, Lagrange, alguns outros, né, pegaram o trabalho dele, dois gostaram, né? Mas o Lagrange, ele reprovou o trabalho, né? Ele ficou meio que enciumado do trabalho do Fourier, porque ele tinha tentado fazer um trabalho parecido. E os resultados, né, as más línguas alegam que ele ficou meio enciumado. E ele segurou esse trabalho de Fourier durante muito tempo, 12 anos, se eu não me engano, né? E depois o Fourier pegou o trabalho, fez lá um artigo dele lá e criou lá uma obra dele e publicou, que é um clássico, né? Então tem uma historinha aí que é interessante, depois vocês darem uma lida. Então ele conta a história aí, né? Conta essa história do Lagrange, dos matemáticos, olha lá, os caras, olha lá, Laplace, os revisores, né? Que incluíam os grandes matemáticos da época, o Laplace, Lagrange, Lagrange, Monge e esse outro camarada, né? Então eles admitiram a novidade e a importância do trabalho, mas o criticaram por falta de rigor matemático. Lagrange considerou incrível que a soma de senos e cossenos podia resultar em qualquer coisa, menos numa função infinitamente diferenciada. Então, aquela eterna briga de físico, engenheiro e matemático, né? Então, aqui ele explica a questão da convergência. Para a série convergir, ela tem que ser integrável, tá? Tem lá as condições depois a gente vai chegar a convergência de uma série, tá? Então, ele vai explicar tudo com a notação matemática aqui. Então, aqui, as condições de Dirichlet, né? Primeiro, para que haja convergência da série de Fourier, né? A função x de t deve ser absolutamente integrável. Então, ele tem que satisfazer a fórmula, né, da integral lá para a série de Fourier, tá? A função x de t deve ter apenas um número finito de descontinuidades dentro de um período. A descontinuidade, pessoal, é o ponto onde eu não consigo derivar. Se esse número for finito, a série de Fourier ela converge, tá certo? Se esse número for finito.
Um outro detalhe importante aqui, ó, a função x de t deve conter apenas um número finito de máximos ou mínimos em um período. Então, ele está dizendo que dentro de um período você tem que ter o máximo e o mínimo, e esse valor aí tem que ser fixo, né? Então, essa é a condição para a convergência da série de Fourier. Bom, aí depois ele vai falar do papel do espectro de amplitude, de fase. Aqui está numa notação muito matemática, tá? Muito ICEB. Então, ele vai falar aqui, ó, isso aqui, por exemplo, ó, ele passou uma linha aqui que seria a frequência igual a zero, ele quer aproximar isso desses quadradinhos aqui, ó. Depois ele fez a primeira fundamental, tá? Primeira fundamental. Aí ele somou, observem que essa primeira fundamental aqui está somada com essa componente, com esse nível DC aqui. Então, essa senoide está deslocada para cima. Depois ele somou um primeiro harmônico. Depois ele foi somando harmônico. Foi somando harmônico. Aqui, pessoal, tem um detalhe interessante, que na hora que ele foi somando esses harmônicos aqui, ó, tá? O que acontece? Existe um bico. Esse biquinho aqui, ó, é um ponto de descontinuidade, que nesse bico aqui dessa onda quadrada, não existe derivada nesse ponto, tá? Então, eu vou aproveitar essa figura aqui também para falar sobre um efeito chamado Gibbs, né? Um efeito Gibbs. O que é o efeito Gibbs, pessoal? Esse camarada, na hora que você vai somando esses harmônicos, né? Esse bico aqui, ele é sempre de 9%, depois ele decai e esse sobressinal aqui também é de 9%, né? Então, esse negócio aí ficou instigando os matemáticos da época. Por que aparecia esse bico aqui e ele não era nem maior nem menor? Ele era sempre em torno de 9%. Então, ele conta essa história aí também, tá? Aqui tem um detalhe interessante, que a série de Fourier é o seguinte. Nesse ponto da descontinuidade, no instante de tempo menor à esquerda e no instante de tempo um pouquinho para a direita, a série de Fourier ela converge para o ponto médio. Ponto médio. Então, nesse ponto da descontinuidade, ele converge para o ponto médio. Então, se o topo aqui é 1 e o valor aqui embaixo é 0, ele vai convertir para 0,5. E, junto com isso, vai aparecer o efeito Gibbs. Tá? Então, ele vai contar isso aí para vocês. Ó. Nesse ponto da descontinuidade. Vai explicar aí a questão da fase. Assim como você tem um espectro de amplitude, a fase também é importante, né? A fase é muito importante no sinal. Então, aqui ele está mostrando como que ele vai construir esse dente de serra. Então, ele vai ter o primeiro sinal aqui, a primeira fundamental, depois o segundo harmônico, depois o terceiro harmônico. Ele vai somando isso para chegar nesse sinal de cima aqui, ó, tá? Bom, aí síntese de Fourier de funções descontínuas, o efeito Gibbs. Inclusive, esse camarada aí, ó, ele tinha um medidor, né, um medidor de harmônico, era um equipamento. Aí, nesse equipamento, o camarada lá descobriu que tinha um efeito lá que o sobressinal era sempre de 9%, tá? E aí, na verdade, não foi nesse Gibbs, não, foi um camarada anterior que descobriu isso. Mas o mérito foi dado para ele, porque ele investigou e publicou lá o assunto. Mas essa figura aqui ilustra um pouco isso, ó, tá? Ele começa a aproximar o sinal e dá esse sobressalto aqui, ó. Para um determinado número de harmônico, não acontece o efeito Gibbs. Chega um determinado momento aqui que, a partir de um certo número, esse sinal sempre fica acima de... olha lá, usando as primeiras 19 harmônicos. Aí, quando ele passa a somar os próximos 19 harmônicos, aí começa a aparecer o efeito Gibbs, que é aquele sobressinal, aquele bico. Olha lá, ele vem somando, e aí daqui a pouco aparece esse bico aqui, ó, tá? Isso aí é devido à descontinuidade, a questão da descontinuidade. O pico, né? Eu tenho um ponto máximo e um ponto mínimo. A série vai convergir para o ponto médio. Aí vai aparecer esse bico aí. Depois vocês podem dar uma lida, tá? Na engenharia tem muita gente aí que tenta resolver esse problema aí, minimizar esse efeito aí. Porque por mais... Olha lá, nota histórica do fenômeno Gibbs. Então, depois vocês podem dar uma lida, tá? E ele vai contar a história aí. Esses dois caras, o Michels e o Gibbs, né? Esse camarada que observou o problema e esse cara que, na verdade,
Ele resolveu, entre aspas, porque ele resolveu, aí colocaram o nome do efeito para efeito Gibbs, mas depois descobriram que uns 50, 100 anos anterior, alguém já tinha observado isso, né? Mas fez a fama, deitou na cama, né? Quem faz a fama, deita na cama. Então, o Gibbs aí ficou com a questão de ter... Bom, aí, pessoal, quais são as outras maneiras da gente representar, então, a série de Fourier? Usando a exponencial complexa. A exponencial complexa, né? Que eu expliquei para vocês a notação de seno e de cosseno. Então, a série de Fourier usando exponencial complexa, ela é dada com x de t, né? É um somatório de menos infinito a infinito dos coeficientes dn de e elevado a jn ômega 0t, tá? E aí eu preciso calcular esses coeficientes dn's, tá certo? Existe um trabalho matemático aí, tá certo? Mas esses dn's, ele é calculado, os coeficientes, sobre 1 sobre t0, integral de t0, de x de t, de e elevado a menos jm ômega 0t dt. Então, as duas formas para calcular a forma da série de Fourier em tempo contínuo é essa aqui, ó, x de t, qualquer sinal periódico pode ser representado por uma somatória de n menos infinito a infinito de um dn de e elevado a jn ômega 0t. Isso aqui é chamada equação de síntese. Essa primeira equação é chamada de equação de síntese. Só que eu tenho que calcular os coeficientes. E aí esses coeficientes são calculados sobre 1 sobre t0, de integral de t0 de x de t de e elevado a menos jn ômega 0t dt. Então eu vou fazer um cálculo aqui de uma representação, como eu falei, né? Aí, qual dos dois é melhor a gente trabalhar? A exponencial complexa, ela é uma maneira mais elegante, porque você não precisa calcular cosseno e depois seno. Você joga no e elevado lá, que lá dentro na cozinha lá, né, ele está fazendo o trabalho sujo lá, tá? Então, ó, enfim, ele deu aqui tem vários exemplos no livro, tá? Mas eu já trouxe aqui um exemplo mostrando aqui na apostila, só para mostrar para vocês que fica mais fácil a gente trabalhar aí de uma maneira mais resumida, né? Então, o espectro exponencial de Fourier é usando a notação de exponencial complexa, de um e elevado a... usando a notação de exponencial complexa, tá? Tem uma hora aqui, pessoal, que ele pergunta assim, existe frequência negativa? Não, tá? Não existe esse ômega negativo, não. Mas na fórmula do e elevado de exponencial complexa, nós temos um e elevado a mais ou menos jπ. É porque o mais significa que eu estou indo no fasor no sentido anti-horário. E o menos quer dizer que eu estou indo no fasor no sentido horário, tá? Então, quando ele está te perguntando se existe frequência negativa ou não, tá? Ele vai explicar isso aí. Existe uma notação que diz que cosseno de menos ômega 0t mais θ é igual ao cosseno de ômega 0t menos θ. Bom, então aqui, quando a gente fala em dado um sinal, isso aqui é o espectro de amplitude desse sinal. Ele está me dizendo qual, para cada coeficiente, cada frequência, qual é a amplitude desse sinal naquela frequência. E a fase está me dizendo qual é o ângulo naquela frequência. Então, o espectro de amplitude é o primeiro gráfico e o espectro de fase é o segundo. Observe que tem aqui uma anotação aqui, né? Esse parece um menor aqui, mas não é um menor, é a anotação para a fase dos DNs. Tá certo? Bom, então, pessoal, aqui tem vários exemplos prontos, que dá para vocês darem uma olhada depois, tá? Aí vocês podem consultar o livro, né? Ele vai trabalhar sempre com o conceito de espectro de amplitude e fase. É o capítulo 6. Tá? Depois vamos falar sobre o efeito da simetria na série exponencial de Fourier. Funciona do mesmo jeito. Então, olha lá, tem vários exemplos aqui mostrando o sinal. Esse sinal é um sinal par, né? Aí ele vai fazer os cálculos. E aí, eu vou parar por aqui nesse capítulo, porque agora eu vou mostrar para vocês uma maneira aí para a gente... Que esse livro, né, que eu mostrei aí para vocês, que é o 6:15 agora, vai dar tempo de
Então, olha só, essa apostila é uma apostila bem resumida. O problema de apostila é que resume demais, tá? Então, vocês observem que aqui o capítulo 1 ela está falando só sobre sistemas LIT, depois fala análise de Fourier, né? Depois o capítulo 3 já é filtro, e o capítulo 4 ele fala sobre amostragem, tá? Mas para o que a gente precisa para essa aula de hoje, ela é melhor, tá? Então, capítulo 1 aí eu vou pular, né? É tudo o capítulo 1 que nós já vimos. Então, introdução a sinais, falar aí tipo de sinal, analógico, digital, aquele trem todo, né? Sinal periódico, não periódico, sinal de energia, sinal de potência. Bom, aí, pessoal, lá no capítulo 2, unidade 2, análise de Fourier. O que eu vou fazer aqui agora? Análise de Fourier. Então, a análise de Fourier, se a gente começasse de uma maneira bem resumida, eu começaria com vocês falando assim: qualquer sinal periódico pode ser construído como uma somatória de senos e cossenos, tá? E aí, esse sinal x de t, usando a notação de exponencial complexa, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. X de t vai ser um somatório de k de menos infinito a infinito, de um ck de e elevado a jk ômega 0t. E o ck é 1 sobre t0, porque é um sinal periódico, de integral de t0, de x de t de e elevado a menos jk ômega 0t dt. Tá? Essa primeira equação, pessoal, é chamada de equação de síntese. Essa segunda equação é chamada de equação de análise. Então, naquela gravação que eu mostrei para vocês lá no YouTube, que eu apresentei, ele está usando essa notação aqui para ter um erro nessa fórmula, nessa equação de síntese aqui, na primeira fórmula não tem esse menos, não. Tá? Então, ó, o que ele vai fazer aqui? Vamos avaliar série de Fourier de tempo contínuo de um sinal de onda quadrado, apresentado nessa figura. Bom, esse sinal aí, pessoal, vamos observar algumas coisas nesse sinal. Primeiro, esse sinal, ele está com nível DC igual a 2. Como assim, Geraldo? Ele está com nível DC igual a 2? Porque, veja bem, ele tem uma amplitude máxima de 4, de 0 a 4. Se eu dividir, então, por 2, se eu colocasse esse sinal aqui exatamente na referência 0, estaria 2 positivo e 2 negativo. Amplitude máxima 2 e amplitude mínima 2. Só que como ele está com nível DC igual a 2, ó, ele deslocou o sinal para cima. O sinal está deslocado 2 unidades na vertical. Tá certo? Essa é a primeira observação importante. Segundo, pessoal, esse sinal é um sinal periódico. Então, olha lá. De menos meio a 0, esse sinal, a função é 0. De 0 até 0,5, o valor do sinal é 4. A função x de t é 4. Tá certo? Bom, então, usando então a teoria então, de Fourier, eu posso fazer esses cálculos desses coeficientes usando esse período aqui, ó, de menos meio a meio. Com a vantagem que de menos meio até 0, eu sei que o sinal é 0. Então, vai simplificar os meus cálculos. Então, é isso que ele está fazendo. Avaliando a figura 2.1, percebendo que esse sinal é periódico e possui período fundamental T0 igual a 1. Então, de menos meio até meio dá 1 segundo. Então, o período fundamental é 1 segundo. A frequência angular dele, então, é ômega 0, 2π sobre T0, que é 2π radiano por segundo. Tá? Como esse sinal ele é periódico, né? Como ele é periódico, nós podemos desenvolver uma representação usando série de Fourier de tempo contínuo. Precisamos, assim, determinar os coeficientes complexos de Fourier aplicando a equação 2.2.
Então, a integral, né? Então, nós vamos fazer um cálculo para calcular os secas. Os secas. Então, aqui, pessoal, então, olha lá, CK, cálculo do CK, é 1 sobre T0, de T0 da minha função x de t, que multiplica E elevado a menos JK ômega 0t, dt. O CK, então, é igual. Bom, observe que na integral, ele colocou 0 até T0 sobre 2. Ele não colocou menos T0 sobre 2 até T0 sobre 2. Por que ele não fez isso, pessoal? Porque na integral, a função x de t de menos meio a 0 é 0. Tá? Então, eu coloquei só de 0 até 0,5. Então, está aqui, ó, de 0 até T0 sobre 2. O valor da função x de t é 4. Nesse período, nesse intervalo de integração, a função x de t lá vale 4. Que multiplica um E elevado a menos JK ômega 0t dt. Tá? Bom, eu vou tirar esse 4 aqui de dentro da integral. Integral de E elevado a A é 1 sobre A. Tá? De E elevado a dt. Então, esse menos JK ômega 0, eu passei ele aqui porque deu menos JK ômega 0. E aqui, pessoal, o que acontece? Eu resolvi a integral e fiz uma integral por partes, tá? Essa integral aqui é elevada a JK ômega 0t, deu menos JK t sobre 2 ômega 0. Bom, tem uma simplificação aqui, tá certo? Que mais para frente eu ilustro aqui no caderno, e aí eu explico para vocês qual foi a simplificação que foi feita aqui, mas foi usando uma simplificação, né? Bom, isso aqui é uma constante. Guarda essa constante aqui, por exemplo, tá? Que multiplica um E elevado a JK ômega 0, tá? T0 sobre 2, no intervalo de integração de 0 até T0 sobre 2. Bom, resolvendo essa integral aqui, ele diz que a frequência angular é ômega 0, T0 igual a 2π. Então, o cálculo do secas aqui, na solução dessa integral, vai dar menos 4 sobre JKπ vezes E elevado a menos JKπ menos 1. Tá? Bom, ele inverteu esse sinal aqui, ó, tirou o menos aqui e fez 1 menos E elevado a menos JKπ. Bom, a partir do momento que eu tenho, então, os secas, esse secas aqui, ó, agora nós vamos avaliar, né, o comportamento da função para diferente valor de K. Esse K aí, pessoal, quando a gente está falando em frequência da rede elétrica, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, cada valor desse de frequência é esse K aí, ó. É esse K aí, tá? Então, na hora que eu estiver falando assim, ó, para K igual a 1, para frequência 1, na hora que eu pego essa frequência 1 e avalio, jogo K igual a 1 nesse CK aqui, dá esse número aqui, ó, 2 que multiplica 4 sobre Jπ, tá? Para o K igual a 2, na hora que eu coloco K igual a 2, pessoal, existe uma notação de E elevado a menos J2π, que esse número aqui é igual a 1. Tá? Isso é uma fórmula de Euler. Ele diz que todo E elevado a menos Jnπ, esse número é 1, é o número 1. Tá? Então, na hora que eu faço esse 1 menos 1 aqui, vai dar 0. Toda vez que eu colocar esse 3, eu vou avaliar o 3. Então, eu vou colocar o K igual a 3 aqui. Então, eu estou colocando o K igual a 3 aqui nesse expoente e o K igual a 3 nesse denominador. Então, ele está avaliando os diferentes valores de K. Tá? Para K igual a 3, então, o valor do CK foi 2, que multiplica 4 sobre J3π. Para K igual a 4, deu 0. Para K igual a 5. Bom, eu posso avaliar aqui, pessoal, infinitos valores de K. E quanto maior o número de K,
maior é o número de componentes harmônica que eu estou avaliando para esse sinal. Tá? Então, aqui ele vai falar o seguinte, ó. Os cálculos aqui dos CKs. Avaliando esses resultados, percebemos que há um padrão a ser seguido, dado por CK é igual a 8, porque lá, observem que sempre no numerador está com 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E no denominador está lá, 8 sobre JKπ. Meu CK para valores ímpar de K. CK para valores ímpar. E todo CK é zero para os valores pares de K. Para evitar componentes pares, nós vamos substituir K igual a 2M mais 1. Isso aqui em processamento é muito importante. Por quê? Se eu fizer o cálculo, mantiver lá os componentes pares, e na hora de fazer o cálculo der zero, eu estou jogando o processamento fora. Né? Então, para evitar os componentes pares, o que eu fiz? Ó, K igual a 2M mais 1. Aí, eu faço K igual a 2M mais 1. E a componente, o nível DC desse sinal? Precisamos ainda calcular a componente DC desse sinal. C0 é 1 sobre T0, integral de x de t dt. Então, vai ser 0 a 0,5. O x de t vale 4. Né? Calculando essa integral nesse intervalo aqui, então, dá C0 igual a 2. O que ele está dizendo é que a componente DC desse sinal é 2. Realmente, se a gente for lá no sinal, a gente já tinha avaliado isso graficamente. O sinal está deslocado, ó, ele tem uma amplitude 4, mas ele está deslocado de 2 unidades. Ó. A referência dele é 0. Tá? Então, nível DC, portanto, a série de Fourier de tempo contínuo desse sinal é 2 mais 8 sobre Jπ, m igual a menos infinito até infinito, de 1 sobre 2m mais 1, de e elevado a j 2m mais 1, que multiplica 2πt. Tá? Bom, aí ele chega na seguinte conclusão. A forma geral da solução da série de Fourier de tempo contínuo para uma onda quadrada, no formato apresentado de amplitude A, ele está dizendo que sempre que eu tiver uma onda quadrada, a forma geral vai ser amplitude dividido por 2, amplitude máxima dividido por 2, mais 2 vezes amplitude sobre Jπ, com esse formato aqui, usando exponencial complexo, usando E. Bom, aí ele vai concluir, né? A série de Fourier de tempo contínuo do sinal, né, mostra que esse é o resultado da combinação de um valor DC com uma frequência fundamental de 2, depois com o terceiro harmônico, com o quinto harmônico e assim por diante. Conforme aumentarmos o número de harmônicos, cada vez mais o sinal se aproximará da função original, como pode ser observado na figura 2.2. Podemos notar ainda uma ondulação crescente nas extremidades do sinal, por causa da descontinuidade do sinal, conhecida como efeito Gibbs. Então, é isso aqui, tá, pessoal? Na hora que a gente for aumentando o harmônico aqui, ó, vai começando a aparecer isso aqui, ó, a letra A. Então, ele está considerando apenas 3 harmônicos. Apenas 3 harmônicos. Ele colocou o nível DC, né? Depois ele colocou o primeiro harmônico, que é fundamental. Depois ele pôs a terceira harmônico. Depois ele colocou 5 harmônicos. Aí o sinal foi ficando igual a letra B aqui, ó. Depois ele apareceu com 21 harmônicos, letra C. Aí começou a aparecer o efeito Gibbs. Olha lá. Devido ao efeito da descontinuidade. Tá? E aí, olha lá. Esse sinal nunca vai dar um sinal perfeito, uma onda quadrada perfeita, devido a esse efeito Gibbs aí. Tá certo? Então, aí ele termina, né? Vai falar um pouco mais sobre a série de Fourier aí, a questão, aspectos mais matemáticos, que vocês podem dar uma lida aí depois com calma, tá? Vocês podem dar uma lida, né? Dos CKs, dos AKs. Para quem não viu isso aí lá na matemática ainda, né? Vocês vão ter tempo de estudar isso lá. E aí ele termina, tá, pessoal? Tem alguns exercícios propostos, né? Essa apostila ela é interessante porque
ela é mais resumida. Então, depois eu sugiro que vocês também dêem uma lida aí e façam, né, os exercícios aí que estão no final, esses exercícios aí teóricos, tá? Então, hoje eu até achei que ia dar para a gente chegar mais na transformada de Fourier, mas, pra falar a verdade, como eu falei, eu estou meio que na quarentena, né? Na verdade, estou com uma gripe pesada, e aí 6h30 agora, daqui a pouquinho a gente encerra e eu continuo amanhã, tá? Mas aí eu queria que vocês, em casa, né, dessem uma lida, terminassem de ler isso aí, e na apostila aí no exercício que eu disponibilizei para vocês, pessoal, eu coloquei um exercício na lista que foi esse acidente de serra aí, ó. Então, olha lá. De acordo com as aulas de CAT 332, qual das opções apresenta corretamente os coeficientes da série de tempo contínuo para Fourier? Né? Aqui ele já deu a resposta para vocês aqui. Mas como é que a gente faz para saber se o sinal está correto ou não? Se você fizer o exercício 3, e aí na parte 4, ele pede para representar o sinal da série de Fourier, e no exercício 5 ele pede para você simular no MATLAB. Na hora que você simular esse exercício no MATLAB, tem que dar esse exercício aí, ó, essa onda. Referência 0, amplitude 1, positivo, e amplitude -1, negativo. Para ver se vocês estão entendendo, né, conseguiram resolver esse sinal aí. Tá certo? Então, eu vou deixar esse aí um desafio aí para vocês. E tem um script aqui, ó, que vocês podem adaptar ele. Aliás, lá no exercício do MATLAB, tem lá um script que vocês podem adaptar para construir esse exercício dente de serra. Para a gente ir entendendo aí, né? E vou chamar a atenção de vocês. O K é frequência. Domínio do tempo contínuo. Eu posso ter infinitos termos, infinitos harmônicos. Tá? Se for um sinal que tiver descontinuidade, vai aparecer o efeito Gibbs, devido à descontinuidade. Então, na hora que vocês começarem a colocar muitos harmônicos aí, vai começar a aparecer o efeito Gibbs aí no sinal. Tá certo? Bom, aí eu vou parar de compartilhar aqui agora. Então, eu mostrei para vocês aí lá no capítulo 6 do livro lá, né, do Lattes. Disponibilizei essa apostila aí que era mais resumida, mais fácil a leitura, né? Mais fácil aí de focar no que realmente aí, como a gente não tem o tempo aí devido aí, ainda mais esse semestre, que é um semestre mais curto, né? Então, eu disponibilizei essa apostila aí para vocês. E aí, pessoal, estou aqui à disposição para vocês fazerem alguma pergunta, tá? O Joab está aí? Ô, Joab, eu acabei que eu coloquei a data lá do Moodle, então você consegue entregar lá o exercício, tá? Vai contar a data da entrega lá, mas eu liberei lá, eu vi que você está aqui, tá? Mas, pessoal, beleza? Obrigado, Geraldo. Obrigado. Beleza. Essa parte do Fourier, tá? E amanhã a gente vai ver a transformada de Fourier, que se aplica quando o sinal não é periódico, tá? E aí depois a gente começa a ver série de Fourier para tempo discreto. Aí quando a gente tem apenas uma quantidade de amostras. E a transformada de Fourier para tempo discreto, tá? Vocês vão ver que é mais fácil trabalhar com o tempo discreto, porque a quantidade de coeficientes que a gente trabalha, eles são tem um número fixo que é definido pela quantidade de amostras que eu tenho do sinal, tá? Bom, pessoal, então 6h35, aí como eu falei, eu estou meio derrubado aqui. Aí estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Professor, sim? Essa lista que você postou agora para a gente, qual que é o prazo? Eu não coloquei um prazo, não, Gabriel. Na verdade, assim, antes da primeira... Eu vou fazer uma atividade avaliativa com vocês, que vai ser aquela prova, tá? Eu vou tirar dessas listas. Eu vou fazer uma prova que eu vou tirar dessas questões que a gente está trabalhando, vou disponibilizar para vocês, e vou dar um tempo para vocês fazerem e me enviar por e-mail, tá?
Então, essa lista, como eu estava sem meu computador semana passada, eu preparei ela só hoje. Mas, então, amanhã eu pretendo terminar e trabalhar mais uma questão dela aí, que é a parte espectral. E assim que eu terminar a parte espectral, aí eu estipular para vocês aí a data dessa avaliação e a data de entrega dessa lista. Beleza. Tá bom? Tá ok. Beleza? Thaís? Beleza, professor. Então tá bom. Aí vocês vão dando uma olhada aí. Tenta fazer esse exercício da série de Fourier aplicando a série de Fourier, né? Para tempo contínuo e tentem simular isso aí no MATLAB. Tá certo? Para construir essa série aí, para dar esse sinal bonitinho aí do jeito que tá aí. Bom, pessoal, então, no mais é isso, tá? Vou finalizar a aula aqui agora. E aí, pelo que eu estou vendo aí, que ocorreu tudo bem aí usando o Google Meets. Então, a partir de agora, nós usaremos sempre o Google Meets, tá certo? Vou parar a gravação e Professor, vocês aí. Sim? a aula amanhã vai ser síncrona ou assíncrona, que nem na semana passada? A semana passada, Thaís, eu tive um contratempo que o meu computador estragou. Por isso é que Então tá bom. foi assíncrona, tá? Mas amanhã vai ser síncrona. Tá? Tá bom. Beleza? Então, um abraço para vocês aí, até amanhã, no mesmo horário, tá? Bom, Geraldo, obrigado. Até mais, um abraço, tchau.